Olá, meu nome é Rani Martins, sou professor de farmacologia aplicada do Departamento de Farmácia da UFRN. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interações medicamentosas, um assunto que é de toda relevância para qualquer profissional da saúde que lide com medicamento e principalmente o farmacêutico. Então, o nosso tema especificamente relaciona as interações medicamentosas entre medicamento e medicamento. Porque, como a gente vai falar um pouquinho mais à frente, o medicamento não só interage com outros medicamentos, ele também pode interagir com alimentos e até mesmo exames laboratoriais. Então, perceba que, quando eu observo uma situação como essa daqui, isso aqui, na verdade, descreve uma senhora de 72 anos, isso aqui é um caso real, foi acompanhado por mim alguns anos atrás, em outra instituição, na Universidade Federal de Campina Grande, e aqui eu tenho uma senhora de 72 anos, na época, que ela apresentava esses problemas de saúde. Ela era uma paciente que apresentava hipertensão arterial, diabetes, asma, uma anemia não esclarecida, esteatose hepática e osteopenia. Ela relatava também várias queixas clínicas. Ela tinha dificuldade de visualizar alguns objetos, ela apresentava dificuldade para respirar, dispneia, fraqueza generalizada, astenia, sentia formigamento na ponta dos dedos, que é um sinal clássico de uma diabetes não controlada, como era o caso, tanto na ponta dos dedos dos membros superiores, como também nas pernas de maneira geral, além de dores musculares na coluna e nas pernas. Tinha um IMC um pouco acima do peso, de aproximadamente 28,8, e o que chama atenção nessa paciente é a quantidade de medicamentos prescritos que ela estava utilizando. Eu tenho aqui vários medicamentos antihipertensivos, eu tenho hipoglicemiantes, eu tenho insulina numa quantidade de 20 unidades 2 vezes ao dia, eu tenho medicamentos inalatórios para o tratamento da asma, omeprazol para uma dispepsia, ferripolimaltose, um medicamento injetável utilizado semanalmente, além do sulfato ferroso usado de maneira diária, automedicação com associação entre cafeína, carisoprazol, diclofenaco e paracetamol, que é utilizado para tratamento de dores musculares, de mialgias, carisoprazol um relaxante muscular potente. E essa senhora utilizava esse volume de medicamentos, uma quantidade significativa. Note que, se eu fizer um compilado, eu tenho uma pessoa de 72 anos, 6 diagnósticos clínicos, 13 medicamentos e 17 princípios ativos, já que eu tenho medicamentos que apresentam mais de um fármaco na sua formulação. Perceba que isso daqui pode estar relacionado a vários fatores, mas o que destaca-se nesse caso é que essa quantidade significativa de medicamentos, que nós chamamos de polifarmácia, ela aumenta em muito, de maneira proporcional, inclusive, quanto maior a quantidade de medicamentos, maior a chance de acontecer interações medicamentosas e eventos adversos associados a essas interações. E aqui a gente pode fazer várias correlações com o que aumenta a chance de polifarmácia, consequentemente a chance de interações medicamentosas. Eu tenho a questão da idade, que com o aumento da idade eu tenho mais doenças associadas e maior uso de medicamento para cada uma dessas doenças, como é o caso. Nesse caso em específico, eu tinha também uma tendência da própria senhora acreditar de forma muito excessiva a sua melhora clínica ao uso de medicamentos. Então, ela, inclusive, descuidava de outros aspectos importantes, como dieta adequada, uma prática de atividade física adequada à sua condição, e ela fazia uma relação direta entre quanto mais medicamento, mais cuidada eu estou. E quando a gente avalia isso de maneira mais criteriosa, sobretudo em idosos, não necessariamente múltiplos medicamentos significa cuidado adequado. Note que
Quando falamos, então, em interações medicamentosas, pensando do ponto de vista da definição, nós temos que interações são eventos clínicos em que os efeitos de um fármaco são alterados, eu enfatizo bem a expressão são alterados, pela presença de outro fármaco ou de alimentos ou até mesmo de substâncias exógenas. Então perceba que alterar o efeito não implica necessariamente em ser algo danoso ao paciente, mas significa uma relação de alguma coisa que afeta o efeito desse medicamento. Então perceba, eu tenho aqui algumas situações que são interessantes destacar. Eu tenho situações onde o medicamento que sofre a interação pode ter um aumento da sua efetividade, inclusive. Por exemplo, quando eu faço uma associação de captopril com hidroclorotiazida, um medicamento impacta de maneira positiva o efeito do outro medicamento. Quando eu tenho uma pessoa que utilizava captopril para controlar sua pressão arterial, não era suficiente, o médico prescreveu um segundo antihipertensivo. Esse segundo antihipertensivo acabou aumentando a eficácia do primeiro. Mas eu posso ter também uma interação que aumente a toxicidade. Por exemplo, eu posso ter uma situação de um antihipertensivo que não estava dando conta de diminuir adequadamente a pressão arterial, um segundo antihipertensivo foi associado, digamos, à hidroclorotiazida, e aquela pessoa começou a apresentar hipotensão. Então, nesse caso, a hipotensão se manifesta como uma reação adversa, onde os dois antihipertensivos juntos acabaram aumentando a toxicidade um do outro. Eu tenho algo parecido com a utilização de varfarina e ácido acetilsalicílico. Varfarina, um anticoagulante, ácido acetilsalicílico, um antiagregante plaquetário. Os dois, com muitas ressalvas, com muito cuidado, ele pode ser utilizado em associação para prevenir eventos tromboembólicos, mas isso implicaria em um aumento de efetividade, mas os dois também podem acarretar hemorragias, sangramentos, que implicaria no aumento da toxicidade. Tetraciclina com leite. Tetraciclina, um antimicrobiano bem antigo, utilizado pela via oral, considerado um medicamento, digamos, clássico e que hoje em dia não vem sendo tão utilizado, até mesmo por causa da forma abusiva como ele foi prescrito no passado, o que acarretou múltipla resistência bacteriana. Tetraciclina é um medicamento que se quela muito facilmente ao cálcio do leite. E quando eu uso tetraciclina, por exemplo, tomo comprimido e tomo um copo de leite logo em seguida, eu posso ter ela quelada pelo cálcio e não absorvida. Ou seja, nesse caso aqui, a tetraciclina perde efetividade, há uma diminuição, pelo uso junto com o leite. Então, note que eu tenho várias situações onde as interações medicamentosas podem se manifestar de formas diversas, mas, de maneira geral, o aumento da ocorrência de interações tem relação com a idade. Quanto maior a idade, maior a chance de doenças associadas. Quanto mais doenças, maior o número de medicamento. Por quanto mais tempo você utiliza determinado medicamento, maior a chance de você usar de forma concomitante a outros. Algumas classes farmacológicas, e isso é importante, algumas classes farmacológicas que são mais susceptíveis a interações medicamentosas do que outras. A gente falou há pouco tempo em antihipertensivos. Antihipertensivos, vamos pegar os inibidores da ECA. São medicamentos que classicamente não são relacionados a muitas interações medicamentosas relevantes. Agora, anticonvulsivantes não. São medicamentos que associam-se muito facilmente à ocorrência desse tipo de problema. Há também a questão de maior complexidade terapêutica. Dependendo do contexto de tratamento, eu tenho interações, às vezes não em maior quantidade,
mas às vezes em maior gravidade. Por exemplo, interações medicamentosas em gestantes sendo tratadas para hipertensão e diabetes não são tão relevantes. Por quê? Os medicamentos classicamente utilizados são tranquilos em relação à ocorrência de interações. E também não se usa muitos medicamentos em gestantes, mesmo com essas doenças. Agora, interações medicamentosas no tratamento de pacientes críticos em UTIs, aí eu tenho uma relevância extremamente importante. Há também estoque domiciliar de medicamentos, indivíduos que não estão hospitalizados, estão fazendo uso de medicamentos que ele armazena em casa. Quanto maior for essa quantidade de medicamentos, maior também a chance de você ter uma mistura que não cai bem, digamos assim. Todas essas características aumentam essa possibilidade de interações medicamentosas. Note que há várias classificações possíveis para as interações, medicamento-medicamento. Mas eu trago aqui para vocês algumas que eu considero pessoalmente mais didáticas, onde as interações são divididas entre farmacocinéticas, farmacodinâmicas e incompatibilidades medicamentosas, onde as farmacocinéticas se subdividem em absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, e justamente correspondem às fases classicamente relacionadas à farmacocinética dos medicamentos. Eu tenho, entre as farmacodinâmicas, a farmacodinâmica propriamente e a farmacodinâmica de efeito, que se subdivide em outros subtipos. E a incompatibilidade, que a gente vai falar mais à frente. Vamos falar, então, rapidinho sobre interações medicamentosas, interações entre um medicamento e outro medicamento, do tipo farmacocinética, que afeta a absorção do fármaco. Note que aqui eu tenho uma situação onde, por exemplo, ampicilina e eritromicina. Ambos são antimicrobianos que podem ser administrados pela via oral, comprimidos. Note que ampicilina, por exemplo, se ela for utilizada próximo à alimentação, exemplo, a pessoa faz uma refeição grande, um almoço, almoça, toma um comprimido de ampicilina logo após a refeição, e na hora que você tem o alimento no estômago, há uma tendência a você fechar esfíncter para manter o alimento no estômago e você ter a chance de ter a digestão. Só que, a partir do momento que começa a desencadear o processo de digestão, eu vou aumentando a acidez do conteúdo estomacal, ou seja, baixo o pH, e quanto maior for o volume de alimento, e quanto mais difícil for a digestão desse alimento, digamos, uma refeição rica em proteína, em carne, eu necessito de mais tempo para poder digerir. Se eu tenho muita acidez por muito tempo, a ampicilina não aguenta. Ela experimenta uma hidrólise ácida e tem um medicamento inativado. Tanto a ampicilina tem esse problema, como a eritromicina também. Então, nesse caso, é uma interação medicamento com alimento, onde a absorção destes medicamentos é prejudicada, porque ele passou muito tempo no estômago, foi hidrolisado, não foi absorvido a sua forma ativa e você perde efeito do medicamento. Outro exemplo de interação farmacocinética relacionada à absorção é aquela entre alguns medicamentos e outros medicamentos onde há cálcio na sua formulação, ou até mesmo alimentos também ricos em cálcio. Eu tenho aqui alguns exemplos, como, por exemplo, o calcitran T3, que é a associação do carbonato de cálcio com colecalciferol. Então, um medicamento que possui 600 miligramas de carbonato de cálcio. Milanta Plus, eu não tenho cálcio, mas eu tenho o alumínio e o magnésio, que são outros cátions. Eu tenho a magnésia bisurada.
carbonato de magnésio, carbonato de cálcio, bicarbonato de sódio, carbonato de bismuto. E eu tenho os alimentos ricos em cálcio, como os derivados do leite. Todos eles têm em comum a capacidade de liberar cátions. No caso, o cálcio, o alumínio e o magnésio se enquadram nessa categoria, e quando libera esse íon de carga positiva, ele pode desencadear o seguinte problema. Tetraciclina, que a gente citou há pouco. Tetraciclina, a sua estrutura, ela é muito propícia a quelar o cálcio, a se ligar de maneira juntamente atraída por essa carga positiva do cálcio, mas que também pode acontecer com o alumínio ou com o magnésio, onde essa estrutura quelada, esse complexo, ele não é absorvido, ou é absorvido pobremente. Então, essa formação de complexos acaba diminuindo a sua biodisponibilidade. Por isso que utilizar cálcio com derivados do leite, utilizar tetraciclina com derivados do leite, ou com preparações à base de alumínio, cálcio e magnésio, diminui a eficácia da ação da tetraciclina, porque esse complexo formado não é absorvido. Se não é absorvido, menor biodisponibilidade, menos fármaco disponível para desempenhar o seu efeito farmacológico. Aqui eu trago, inclusive, gente, um exemplo de uma situação que antigamente era mais comum, hoje nem tanto, de crianças onde a primeira dentição ainda estava presente, logo o dente permanente ele ainda estava incrustado aqui na gengiva, na matriz óssea. Foi utilizado tetraciclina, e a tetraciclina, por essa intensa afinidade pelo cálcio, não só o cálcio do alimento, daquelas formulações que eu citei, mas até mesmo o cálcio ósseo. Então, essa criança utilizou tetraciclina, essa tetraciclina se ligou ao osso do dente permanente, e quando ela perdeu a primeira dentição, que o dente rompeu a gengiva, ele apareceu pigmentado, manchado de tetraciclina, que ficou impregnada na matriz óssea. Só para ilustrar o quanto que realmente essa afinidade entre a tetraciclina e o cálcio, ela é significativa. Eu também posso ter diminuição da eficácia de um medicamento, ou até mesmo aumento do efeito do medicamento relacionado à absorção, mas no intestino, mais no trecho do intestino do sistema digestório. Então, veja só, eu tenho aqui a metoclopramida. Metoclopramida é um antiemético e também é estimulante do peristaltismo. O que significa? Para a metoclopramida impedir que você tenha emese, que o indivíduo vomite, ela, na verdade, estimula o movimento peristáltico para o sentido correto. Então, eu tenho aqui o bolo alimentar formado, eu tenho o movimento do peristaltismo, que depende da musculatura lisa do intestino, e o que a metoclopramida faz é acelerar esse processo. Basicamente isso. Só que alguns medicamentos, como a ciclosporina, que é um imunossupressor utilizado, por exemplo, em pacientes transplantados para evitar a rejeição do órgão, eu tenho aqui uma molécula que ela é extremamente pequena, ela tem um baixo peso molecular e ela tem uma significativa lipofilia. Ou seja, ela já tem por si só facilidade para atravessar mucosas, para ser absorvida. Então, na hora que eu utilizo em simultâneo metoclopramida e ciclosporina, essa aceleração do peristaltismo da metoclopramida pode implicar em maior taxa de absorção da ciclosporina, que, dependendo da velocidade dessa absorção, pode aumentar a ocorrência de reações adversas logo após a utilização do medicamento, já que ele seria absorvido muito rápido. Mas eu também posso ter o inverso. Digoxina é um fármaco cardiotônico utilizado para tratamento de insuficiência cardíaca. A molécula da digoxina ela é muito mais complexa e maior.
e não tem essa facilidade de ser absorvida de maneira tão eficaz, tão rápida como a ciclosporina. Então, ela depende de entrar em contato com a mucosa, encontrar o transportador adequado e levar, digamos, um certo tempo para ela poder ser disponibilizada, para poder ser absorvida no organismo. Se a metoclopramida acelera o peristaltismo e não dá tempo da digoxina, digamos, fazer esse namoro com a mucosa para poder ser absorvida, não dá tempo dela fazer isso, eu tenho uma diminuição significativa da absorção dela. Então, note que aqui eu tenho, novamente, uma interação medicamento-medicamento, uma primeira interação que é metoclopramida com ciclosporina, onde ela afeta o efeito da ciclosporina por aumentar a sua absorção, por isso que é uma interação medicamentosa do tipo farmacocinética que impacta a absorção. Enquanto eu tenho aqui uma interação metoclopramida-digoxina, onde o aumento do peristaltismo dificulta a absorção da digoxina, o que vai implicar, logicamente, em menor biodisponibilidade e menor dose disponível para o medicamento agir. Ambas são interações medicamentosas farmacocinéticas que impactam a absorção. Se eu tenho interações farmacocinéticas e que cada etapa da farmacocinética pode ser impactada por algum mecanismo de interação, eu tenho aqui outro bem interessante, que são as interações farmacocinéticas que impactam na distribuição dos medicamentos. Dá uma olhadinha nessa figura, onde eu tenho uma representação do que seria nosso compartimento sanguíneo. Esse quadrado representa nosso volume de sangue disponível, onde no sangue eu tenho as chamadas proteínas plasmáticas, onde eu destaco aqui a albumina. Então, a albumina é uma proteína que tem várias funções no nosso organismo, mas uma delas, uma que é bem importante, é a capacidade de transportar outras moléculas. Que, no caso, a molécula em questão é um medicamento. Esse medicamento, que eu vou estar chamando de medicamento A, ele tem uma afinidade pela albumina, fazendo com que ele se ligue a ela, mas eu não tenho necessariamente 100% de ligação a proteínas plasmáticas. Até porque eu posso ter muito medicamento, não vai caber todo mundo naquela quantidade de albumina, ou eu posso ter pouca albumina em relação àquela dose específica. A questão é que eu sempre tenho uma taxa de ligação a proteínas plasmáticas e eu tenho uma fração livre. Quando eu digo, por exemplo, determinado medicamento apresenta uma taxa de ligação a proteínas plasmáticas de 90%. Significa que eu tenho 10% de fármaco livre, e é esse fármaco livre que vai se ligar ao receptor. Então, tem essa situação aqui. Digamos que você vem utilizando corriqueiramente o medicamento A, que é o azul, e você passe a utilizar o medicamento B. Esse medicamento B também tem afinidade pela albumina. E pode ser até que ele tenha uma afinidade superior ao medicamento A. Então, vou ter uma disputa. Eu posso ter o medicamento B, o vermelhinho, deslocando o fármaco azul da sua ligação. E quando eu tenho esse deslocamento das proteínas plasmáticas, eu aumento a fração livre do fármaco azul. Isso é interessante porque vamos considerar que o fármaco azul seja um antihipertensivo e o fármaco vermelho seja um anti-inflamatório. Não vou citar nomes ainda para a gente deixar para trabalhar os exemplos em sala. Mas digamos que esse anti-inflamatório ele desloque o antihipertensivo, aumente tanto a sua fração livre, que antes era um medicamento que controlava a pressão adequadamente, só que agora ele tem tanto fármaco livre que o efeito dele se exacerba e ele pode começar a ocasionar hipotensão. Então, a manifestação dessa interação medicamentosa seria uma interação medicamentosa entre um antihipertensivo e um anti-inflamatório, do tipo farmacocinética, onde o mecanismo é
deslocamento do antihipertensivo das proteínas plasmáticas pelo anti-inflamatório, aumentando a sua fração livre. E a consequência disso seria a ocorrência de hipotensão. Eu posso ter um efeito similar a esse que a gente discutiu em estados nutricionais associados à hipoalbuminemia. Dá um exemplo. Indivíduos alcoolistas, indivíduos que têm dependência do álcool, eles têm uma tendência a ter uma alimentação inadequada, uma alimentação às vezes pobre, nutricionalmente falando, e também ele pode ter diminuição da produção de proteínas plasmáticas pelo fígado, que é afetado principalmente pelo uso abusivo do álcool. Então vamos dizer que eu tenho aqui esse medicamento, eu vou dar um nome aqui a ele, vou estar chamando de glibenclamida. Glibenclamida é um hipoglicemiante. E que a dose de glibenclamida indicada para aquele indivíduo, na condição clínica dele, de acordo com as características dele, seja de 5 miligramas por dia, um comprimido. Normalmente, 5 miligramas por dia naquela situação clínica não implicaria em reações adversas, onde a mais comum da glibenclamida é a hipotensão. Só que, se for feito em um indivíduo que não tem problemas na produção de albumina, um não alcoolista, digamos, eu tenho uma quantidade de albumina suficiente para se ligar à glibenclamida e eu tenho uma fração livre esperada, que vai diminuir a glicose, característica da diabetes, mas não vai diminuir de forma excessiva. Agora, um indivíduo alcoolista que apresenta um quadro de hipoalbuminemia, ou seja, uma quantidade reduzida, hipo, de albumina no sangue, anemia. Ele pode ter pouca albumina para muita glibenclamida, mesmo esses 5 miligramas, que é a dose mínima. E eu tenho uma fração livre atípica, uma fração livre muito maior. Essa fração livre maior, ela pode baixar excessivamente a glicemia. Outro tipo de interação medicamentosa, ainda do tipo farmacocinética, que impacta agora a etapa de metabolismo, ela envolve um sistema metabólico muito comum, muito relevante para a farmacologia, que é o CYP450, ou citocromo P450. Um sistema de enzimas, não é um tipo de enzima, são várias isoenzimas diferentes que oxidam medicamentos, principalmente no fígado. Eu tenho, então, um fármaco que sofre a ação de uma enzima pertencente ao grupo das CYP450 e ele é oxidado, hidroxilado. Se ele é hidroxilado, aumenta a sua hidrofilia, aumenta, então, a chance dele ser excretado, por exemplo, pela urina, ou ser conjugado a um fármaco como ser conjugado a uma molécula como o ácido glicurônico e facilitar também sua excreção. Há alguns medicamentos que têm a capacidade de inibir a ação dessas enzimas. Então, se eu estou utilizando um fármaco X junto com outro fármaco com características de inibição, fármaco X, inibidor Y. Esse inibidor, ele diminui a ação dessa enzima, seja diminuindo a quantidade de enzima expressa, ou ele mesmo tomando a frente, ocupando aquela enzima, e o fármaco fica na fila esperando. Quanto mais ele espera, mais ele vai se acumulando e aumenta o risco de toxicidade. Mas eu posso ter o efeito inverso. Eu posso ter outros medicamentos que têm características de indução. Eles estimulam o metabolismo de determinada enzima, a atividade metabólica de determinada enzima, de maneira que ela tenha uma velocidade de degradação, uma velocidade de oxidação superior ao que teria normalmente. Então, quando eu uso o fármaco X com um agora indutor, esse indutor faz com que as enzimas funcionem mais e esse fármaco não alcance uma quantidade significativa
para poder ter seu efeito farmacológico. Então, eu tenho diminuição de efeito, perda de efeito. Eu tenho aqui alguns exemplos considerando a carbamazepina. Vamos imaginar que eu tenho uma carbamazepina que é um anticonvulsivante, um medicamento utilizado para epilepsia e que ele é oxidado especificamente pela isoforma CYP3A4. É um tipo de enzima que pertence ao sistema citocromo P450. Se alguém utiliza carbamazepina junto com fluoxetina, que é um antidepressivo, há a possibilidade, não a obrigatoriedade, isso é importante a gente já começar a enfatizar esse ponto, vai ser trabalhado em aulas posteriores, onde a fluoxetina inibe essa enzima. Se a fluoxetina inibe essa enzima, que é aquela que oxida a carbamazepina, ela fica na fila. A carbamazepina fica aqui, não é oxidada, aumenta em quantidade na circulação e pode apresentar toxicidade. No caso das reações adversas mais comuns, sedação, cefaleia, tontura. Então, inibidores aumentam a concentração sérica da carbamazepina. Agora, carbamazepina associada a fenobarbital é um clássico indutor metabólico. Você começa a utilizar o fenobarbital e ele começa a estimular a expressão de enzimas que oxidam outros fármacos e oxidam inclusive o próprio fenobarbital. Então, o fenobarbital induzindo essa ação enzimática, a carbamazepina vai ser agora metabolizada mais rapidamente. E pode ser, inclusive, que aquela quantidade de medicamento que foi administrada, que foi absorvida, ela seja oxidada tão rápido que ela não dê conta de evitar, por exemplo, a convulsão. Se a gente estiver falando aqui de epilepsia. Então, indutores diminuem a concentração sérica. E eu tenho, por último, a etapa de excreção. Medicamentos também podem impactar a excreção de outros medicamentos. Isso também seria uma interação farmacocinética. Eu tenho aqui, gente, uma representação bem simplificada de um néfron, onde o sangue entra pela arteríola aferente, há um processo de filtração glomerular, o fármaco está presente aqui na circulação, passa por esse novelo de vaso, na estrutura conhecida como cápsula de Bowman, e esse novelo aqui com sangue, com o fármaco presente, esse sangue vai ser filtrado. Posteriormente, parte do que foi filtrado vai ser reabsorvido, parte de que não conseguiu passar na filtração continua e mais à frente ele pode ser secretado. Deixa eu explicar melhor utilizando alguns exemplos. Quem é filtrado são medicamentos de baixo peso molecular. Fármacos que são pequenos, hidrofílicos, sobretudo aqueles que são extensamente oxidados, como a gente viu anteriormente, eles passam. Alguns medicamentos que têm baixo peso molecular, mas não são muito hidrofílicos, são mais lipofílicos, têm menos oxigênio, vamos simplificar assim, eles podem ser reabsorvidos, eles voltam para o sangue. E eu tenho aquele medicamento que não tem baixo peso molecular, não é assim tão hidrofílico, quer dizer, não consegue ser filtrado, e ele permanece no sangue e literalmente é expulso à força, o transporte ativo. Então, eu tenho aqui secreção. Às vezes, eu não tenho um medicamento que é tão grande, mas ele se encontra impedido de ser filtrado porque ele está ligado à proteína plasmática, como é o caso da penicilina. Veja bem, gente. Penicilina é uma molécula que não é tão grande, não é uma molécula lipofílica, ela é hidrofílica, ela se dissolve bem em solventes aquosos, mas 90% da penicilina está ligada à proteína plasmática. Se está ligada à proteína plasmática, ela não consegue passar, ela não consegue ser filtrada. Então, perceba que 90% está ligado à proteína e vai-se embora. E 10% é filtrado.
Uma certa parcela desses 10% acaba sendo reabsorvido, porque apesar de ser um fármaco hidrofílico, ele pode apresentar algumas conformações molecularizadas que acaba facilitando esse retorno à circulação via passagem pela mucosa. Então, passagem pela membrana citoplasmática de várias células nesse percurso. Então, eu posso ter absorção, filtração de 10%, 2% volta, ainda tenho 8%. Só que esses 90% que não foram filtrados e que continuaram ligados a proteínas plasmáticas, quando chega mais à frente, ele é literalmente arrancado da proteína plasmática, ele é desligado da proteína plasmática e secretado de forma ativa e muito intensa. Então, os 90% que estavam aqui se segurando vão-se embora. Então, numa passagem pelo néfron, 98% basicamente é eliminado na urina, indicando que é um fármaco que é muito eficazmente excretado pela via urinária. Existe um medicamento, hoje menos utilizado, antigamente mais, que é a probenicida. A probenicida diminui a secreção da penicilina porque ela vai competir justamente com esse transportador que bota ela para fora. Então, se eu utilizo penicilina com probenicida, a probenicida é excretada no lugar da penicilina, ela não sai de maneira tão intensa e eu aumento o tempo de meia-vida da penicilina. Então, isso aqui é um tipo de interação medicamentosa benéfica, intencional. A probenicida, ela só tem justificativa na administração se for para aumentar o tempo de meia-vida da penicilina. Vamos agora para as interações medicamentosas farmacodinâmicas, que elas podem ser farmacodinâmicas propriamente ou de efeito. Vamos pegar aqui um exemplo, gente, muito bom, que é a ação da noradrenalina, uma catecolamina que nós produzimos naturalmente, sobre os receptores adrenérgicos do tipo beta-2 presentes no pulmão. Em uma situação de alta liberação de noradrenalina, eu tenho a ligação dela ao receptor beta-2 e eu aumento a broncodilatação. Eu aumento o calibre dos brônquios, dos bronquíolos, e também aumento a taxa respiratória. Ou seja, em última análise, melhora o fluxo de ar no pulmão. A asma é uma doença que tem como característica dela a broncoconstricção. É uma asma, é uma doença inflamatória onde os brônquios, os bronquíolos ficam mais fechados. Eu tenho excessiva produção de muco e edema generalizado do tecido. Tanto é que na asma, classicamente, a gente associa ao indivíduo em crise como apresentando aquele chiado característico, aquela dificuldade para respirar. E esse chiado é o barulho que o ar faz ao tentar atravessar esse espaço tão reduzido, repleto de muco, repleto de substâncias que dificultam a passagem do ar. Quando, então, se pensou em desenhar, em projetar medicamentos para tentar combater a asma, se pensou justamente nessa característica da noradrenalina em se ligar aos receptores beta-2. E foram desenvolvidos medicamentos que, baseados na estrutura da noradrenalina, imitem o seu efeito se ligando também a esses receptores e promovendo essa broncodilatação. Eu tenho aqui como exemplo o salbutamol e o formoterol, que são medicamentos que podem ser utilizados, inclusive, em associação. O formoterol tem um tempo de meia-vida maior e um efeito não tão incisivo no primeiro momento. Por exemplo, é comum a prescrição de formoterol como medicamento de controle, onde você utiliza 2 vezes ao dia, em horários pré-determinados, enquanto que o salbutamol entraria como medicamento de alívio. Você utilizou o formoterol naqueles horários, 7 da manhã, 7 da noite, mas à tarde você experimentou um início de crise.
Então, eu utilizo o salbutamol para tentar contornar aquela crise pontual. E na hora que o salbutamol entra em ação, ele vai reforçar o efeito do colega que já estava, ou seja, o formoterol. Então, percebam que aqui eu tenho também uma interação medicamentosa. O salbutamol entra para ajudar o formoterol para a crise não se instalar. Por isso que eu chamo também medicamento de controle, ele atua a longo prazo, ele dá uma base de medicamento na circulação que diminui a ocorrência da crise, mas se a crise insistir em ocorrer, eu chamo o reforço, que é o salbutamol, e os dois interagem para tentar melhorar o fluxo respiratório. Só que existem outros medicamentos que também se baseiam na estrutura da noradrenalina, só que com outra finalidade. Eu tenho aqui o propanolol, que é um bloqueador beta-adrenérgico. A noradrenalina, além de se ligar a receptores beta-2 pulmonares para promover essa broncodilatação, ela também se liga a receptores beta-1 cardíacos, que aumentam a frequência e a força do coração. Aumenta o cronotropismo e o inotropismo, que, em última análise, faz com que o coração funcione mais. O coração aumente o volume de sangue ejetado por minuto. Só que alguns problemas implicam em um excesso de cobrança dessa ação no coração. Por exemplo, alguns casos de hipertensão arterial, você tem uma hiperreatividade desse músculo cardíaco. Então, ele trabalha tanto, ele é tão estimulado que a pressão aumenta. Pensando nisso que se desenvolveram a classe dos beta-bloqueadores, como o propanolol aqui, que também se baseia na estrutura da noradrenalina para se ligar ao receptor beta-1, só que agora com a finalidade de bloquear a ação da noradrenalina. Mas eu tenho uma característica, tanto o propanolol, que também afeta o salbutamol, que ambos não são 100% seletivos para o seu receptor. Ou seja, o salbutamol ele teria que se ligar somente ao receptor beta-2 para promover a broncodilatação. Mas como ele se assemelha à noradrenalina, ele também se liga ao receptor beta-1, aumentando a atividade cardíaca. Então, eu posso dizer que o indivíduo que utiliza o salbutamol para tratar uma crise asmática, ele pode experimentar, por exemplo, uma leve taquicardia. Agora, o propanolol deveria também se ligar somente ao receptor beta-1 do coração, que é para onde ele foi direcionado, para onde ele foi projetado. Só que o propanolol se parece também com a noradrenalina, não é 100% seletivo para o beta-1 e se liga ao beta-2. E ao se ligar ao beta-2, ele bloqueia o receptor beta-2, o que pode, por exemplo, fazer com que eu não tenha o estímulo da broncodilatação adequada. E o propanolol utilizado pode acarretar em determinados indivíduos uma certa dificuldade de respirar. Em outras palavras, quando eu uso o salbutamol e o formoterol juntos, eles vão agir no mesmo receptor beta-2, onde essa ação sinérgica faz com que eu tenha uma broncodilatação mais eficiente. Agora, o salbutamol, ele pode se ligar também ao receptor beta-1 cardíaco, aumentando sua atividade, mesmo naquele indivíduo que já é hipertenso. Não seria legal. E o propanolol, que tenta bloquear esse excesso de estimulação simpática no coração, ele pode também bloquear a atividade simpática no pulmão, que nesse caso é ruim. Então, o salbutamol atrapalha a ligação do propanolol no receptor beta-1 e o propanolol atrapalha a ligação do salbutamol nos receptores beta-2. Eu tenho aqui um caso clássico de antagonismo. Eles ficam lutando pelo mesmo receptor, mesmo sítio de ação. No primeiro caso, eles se ajudam, mas no segundo caso, eles se atrapalham, eles não se entendem. Então, a interação salbutamol e formoterol, farmacodinâmica, do tipo sinergismo, enquanto salbutamol e propanolol é uma interação farmacodinâmica
só que relacionada, provocando antagonismo de efeitos entre esses fármacos. É diferente dessa outra turma aqui, gente. Aqui eu tenho interações medicamentosas de efeito. Interações medicamentosas desse tipo, ou seja, não farmacodinâmicas no sentido dessa subclassificação, elas implicam em ação em diferentes sítios de ação, em diferentes receptores. Por exemplo, varfarina e AS. Varfarina, ela atua na cascata de coagulação e a AS atua nas plaquetas. Ou seja, onde a varfarina atua é diferente completamente de onde o AS atua. Mas ambos, em grande quantidade, eles podem acarretar hemorragia. Pode acontecer, então, que o médico avalie a necessidade da utilização desses dois medicamentos, onde eu tenho aqui um efeito aditivo. Aditivo no sentido de que eu consigo prever, com certa segurança, que caso eu tenha uma dose X de varfarina, e se eu diminuir essa dose para metade, eu consigo inserir uma dose também reduzida de AS e ter mais ou menos uma previsão do efeito, porque elas estão sendo adicionadas, elas estão se somando e eu posso fazer essa somatória de maneira planejada. Então, é uma interação farmacodinâmica de efeito, porque são diferentes locais de ação, mas eu digo aditiva no sentido de que há uma certa previsibilidade da ação desses medicamentos. É diferente de uma interação farmacodinâmica de efeito do subtipo potencialização. Exemplo, prometazina é um anti-histamínico. Um anti-histamínico que vai agir, logicamente, no receptor da histamina. O bloqueio do receptor da histamina em algumas regiões do sistema nervoso central induzem sedação. Por isso que medicamentos como a prometazina, o Fernegan, ele acaba fazendo com que algumas pessoas experimentem uma sensação de sedação, de desorientação, em algumas até significativa. Benzodiazepínicos atuam no receptor do GABA, um depressor da atividade nervosa, também é um medicamento que promove sedação significativa, e o receptor do GABA é totalmente diferente do receptor da histamina. Mas ambos os medicamentos causam sedação. A diferença aqui é que há uma tendência a potencializar o efeito um do outro. Então, vamos dizer que se eu tomasse um comprimido de prometazina inteiro, eu ia ter uma quantidade imaginária de valor 50 de sedação. Dá um exemplo. Então, se eu tomasse metade da prometazina, eu teria 25 de sedação. Um benzodiazepínico, um clonazepam, digamos que o comprimido inteiro, 2 miligramas, ele também promova 50 de sedação. Então, pela lógica, se eu tomar metade do comprimido de clonazepam, que dá 25 de sedação, e tomar metade do comprimido de prometazina, que dá 25 de sedação também, tomando metade e metade, eu vou ter a sedação equivalente ao que eu teria utilizando ou um comprimido inteiro de um ou um comprimido inteiro de outro. Mas aqui é potencialização. Então, se eu tomo metade de um com metade de outro, eu não vou ter 50 de sedação. Eu posso ter 100, eu posso ter 500, eu posso ter 1000. É potencializado, é imprevisível. Por isso que varfarina mais AS é possível. Agora, benzodiazepínicos mais prometazina não é uma interação adequada. Não é interessante esses medicamentos serem utilizados em conjunto. Eu posso ter, novamente, uma interação em diferentes sítios de ação. Tudo que eu estou falando aqui, um medicamento age em um receptor totalmente diferente do receptor de outro medicamento. Mas eles se somam, se associam ou se contrariam a determinada ação farmacológica. Por exemplo,
Benzodiazepínicos tendem a ter esse efeito sedativo, ansiolítico. Anorexígenos, como a sibutramina ou a anfepramona, e veja, benzodiazepínicos receptores do GABA. Anorexígenos geralmente agem na inibição dos recaptadores de catecolaminas. Então, note que são medicamentos que agem em locais diferentes. Esse tem tendência a sedar, esse tem tendência a agitar. Então, a utilização de um associado a outro pode contrabalancear, por exemplo, a agitação, a insônia, o aumento da ansiedade que esses medicamentos anorexígenos promovem. E agora vamos para as incompatibilidades medicamentosas. Eu tenho aqui, gente, um sistema fechado contendo solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, o famoso soro fisiológico. E como todo mundo sabe, a solução fisiológica ela é utilizada para administração de volumes intravenosos ou da própria solução ou de algum medicamento veiculado a essa solução. Eu posso conectar esse material médico hospitalar, o equipo macrogotas. Então, note que essa extremidade entraria aqui no conector da bolsa de soro fisiológico, ajustaria o volume de infusão, o líquido, então, correria pelo interior do equipo e seria conectado à circulação do paciente. Teria um acesso venoso, esse medicamento seria introduzido, inserido ali. Eu posso misturar, por exemplo, um antimicrobiano, como a gentamicina, dentro dessa solução fisiológica. E essa mistura vai ser infundida no paciente. Então, na verdade, a solução fisiológica, a solução de glicose a 5%, a solução de Ringer simples, que é cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, ou Ringer lactato, que são S-sais mais o lactato de sódio, eles são, na prática, falando do ponto de vista químico, solventes, onde você vai diluir o seu medicamento para ser introduzido no paciente. Só que, às vezes, esses medicamentos não são quimicamente compatíveis. E na hora que você faz essa mistura, ou na bolsa, propriamente, ou às vezes quando você usa um acesso lateral do próprio equipo. Então, isso aqui que eu estou destacando para vocês, que eu estou apontando para vocês, eu posso introduzir, por exemplo, uma seringa com a solução de determinado medicamento e misturar com o medicamento que já está sendo infundido aqui pela equipe. E, às vezes, isso não dá certo. Dá um exemplo. Eu tenho aqui gentamicina, 80 miligramas, diluído em 100 ml de solução fisiológica a 0,9%. Então, eu vou pegar 80 miligramas de gentamicina, que é um líquidozinho que vem numa ampola, quebro a ampola, aspiro uma seringa e introduzo nessa bolsa. E deixo correr durante 30 minutos. E aqui eu vou ter a administração da gentamicina misturada a essa solução fisiológica. Gentamicina com solução fisiológica, elas são quimicamente compatíveis. Então, a gentamicina se dilui, mas não se degrada, não precipita, não apresenta nenhum tipo de reação fisicoquímica relevante. Agora, se para esse paciente também foi prescrito heparina, 1.000 unidades por ml, 1 ml em bolos, bolos significa que eu estou fazendo em uma única vez, eu não estou infundindo por 30 minutos, por exemplo. Aqui, na verdade, eu pego uma seringa, coloco 1 ml de heparina, introduzo a agulha nesse conector lateral do meu equipo e vou inserir na circulação do paciente, juntamente com a solução de gentamicina que já estava correndo. Se for feito isso, a gentamicina em contato com a heparina em solução de cloreto de sódio precipita. Precipitando, eu posso obstruir o equipo, eu posso causar danos à parede do endotélio, um fenômeno que a gente chama de flebite, e pior ainda,
esse precipitado vai tirar a capacidade da heparina e da gentamicina de agir. Então, vou ter perda de efeito, tanto de um quanto de outro. Então, essas alterações fisicoquímicas decorrentes da associação de dois ou mais medicamentos fora do organismo, interação medicamentosa clássica, ela acontece dentro. Incompatibilidade medicamentosa, ela acontece fora. Quando eu misturo esses medicamentos de maneira inadequada, como, por exemplo, gentamicina em glicose 5% mais aminofilina. Gentamicina em glicose 5% mais cefalotina. Gentamicina e cloreto de sódio mais heparina. Todas essas misturas implicam em precipitação imediata. A solução fica turva, inclusive. Eu tenho múltiplas outras possibilidades de medicamentos que são incompatíveis. E vários guidelines, vários compêndios que listam esses medicamentos. Então, gente, para finalizar, e voltando aqui para nosso exemplo inicial, aquela senhorinha com múltiplos medicamentos, se eu tenho essa quantidade de medicamentos aqui destacada, eu tenho essas possibilidades de interações medicamentosas. Percebam que são muitas interações. Na verdade, eu tenho 29 interações aqui presentes. Eu tenho, por exemplo, sulfato de ferro junto com o omeprazol, que o ferro quela o omeprazol e diminui sua absorção. Eu tenho cafeína e formoterol, que já é farmacodinâmica. Eu tenho várias possibilidades de interações. É importante destacar que nem todas as interações são clinicamente relevantes ou são graves. Inclusive, há classificações, coisa que a gente vai trabalhar posteriormente na próxima aula, que diz, por exemplo, que algumas interações são consideradas graves e que implicam em mudança na conduta, como é a utilização de diclofenaco mais furosemida, e outras são moderadas, que não necessariamente vai merecer alguma intervenção, e outras são de gravidade menor, como é a utilização de diclofenaco mais amlodipina. Então, é interessante que, no momento da avaliação do paciente quanto à ocorrência de interações medicamentosas, se tenha em mente que não é somente o mecanismo que deve ser levado em conta, a classificação, o tipo da interação, é também a gravidade ou a relevância clínica, a manifestação daquela interação propriamente. Então, gente, posteriormente nós vamos estar trabalhando alguns casos clínicos específicos para enfatizar, sobretudo, essa característica que é importantíssima que o profissional tem em relação a interações medicamentosas. É que nem toda interação medicamentosa implica necessariamente em um dano ao paciente. E isso envolve o conceito de interações medicamentosas potenciais, ela pode representar um dano, um problema, das interações medicamentosas clinicamente relevantes. E essas são aqui, a gente tem que ter um cuidado especial. Ok? Até mais a todos.